dia, boa tarde, boa noite, para onde você estiver, né, nos assistindo. Aproveitar que hoje é uma segunda-feira, eu quero ter aí com vocês um papo reto, como diziam os jovens. Falar exatamente para vocês coisas que eu já falei no passado, mas que eu vou reafirmar agora. Por exemplo, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, vocês já perceberam, né? Que eu me esforço, que eu pesquiso, que eu estudo, que eu me informo, para passar essas informações para vocês, para passar conhecimentos para vocês que não têm tempo, ou desculpem, ou porque não se interessam, ou sei lá qual a razão, ou porque acham que vocês não têm responsabilidade em tudo isso que nós estamos vivendo, apesar de eu dizer, todos os dias que eu faço uma live com vocês, é para dizer, sim, nós somos responsáveis por tudo que existe ao nosso redor. E já eu entro nesse assunto. Mas primeiro, eu quero que vocês saibam que tanto o Gabriel quanto eu estamos mantendo essa live no ar por amor ao Adilson, por gratidão também ao Adilson, que continua doente. Toda vez que ele vai sair do hospital acontece outro problema. Continue rezando por ele. A situação não é boa. Não, nem sabemos exatamente o que é. Não é uma coisa assim também para desesperar. Mas o importante e o pior é que ele não está conseguindo sair do hospital. Sempre há uma razão para que ele fique mais um pouco. Enquanto isso, nós vamos fazendo esse nosso trabalho aqui com todo amor do mundo, porque nós temos esse compromisso com ele, e se Deus nos colocou nessa caminhada para fazer o que estamos fazendo, é porque está nos propósitos de Deus. Porque se eu estivesse sendo bem paga, o Gabriel bem pago para fazer isso, então não, estaria justificado. Mas não, eu vivo pedindo Pix porque eu preciso da ajuda de vocês. Eu não ganho absolutamente nada para fazer essa live. E ao mesmo tempo que eu a faço, eu me sinto na obrigação, no dever, de não ficar falando besteira para vocês. De dizer coisas fundamentadas, coisas sérias, e ainda uma pretensão de lhes ensinar coisas com as coisas as quais vocês usarão como instrumento para mudar o status quo do Brasil hoje. Isso é extremamente importante e sério. Não tem uma viva alma nesse país que tenha um mínimo de entendimento, que tenha 2 neurônios funcionando e que não conceba a ideia da sua responsabilidade. Mas não estou fazendo nada, eu não roubei. Tudo bem, mas vota em ladrão, vota em vagabundo, vota em quem não tem consciência. Entenderam? Então, nós continuamos aqui porque entendemos que a nossa contribuição para melhorar, para levar o status do nosso eleitorado, que são vocês, as pessoas que a gente ama, respeita, tanto que a gente está aqui. Eu estou gravando hoje, domingo. Então, o Gabriel poderia estar agora cuidando, brincando com seus filhotinhos, são pequenos, exigem muito cuidado, muita atenção do pai, e justamente no domingo que ele pode fazer isso. Mas eu estou puxando as orelhas de vocês no sentido, eu não posso fazer nada. Claro que não pode fazer por mim e pelo Gabriel, a não ser valorizando o que nós estamos fazendo por vocês, nos escutando, nos assistindo, nos respeitando por causa disso, porque nós só temos uma ideologia que está acima de todas, que é Deus. E se é da vontade de Deus que nós façamos isto pela direita, pelos conservadores, que são outras ideologias, nós estaremos aqui fazendo. Porque não existe pessoas que se oponham a nós que não pensem exatamente o contrário de nós e se opõem por isso, mas antes de tudo, eles se opõem, essa oposição não é a Jussara, o Gabriela, o Adilson. Essa oposição é a Deus. Deus, D-U-S. D-E-U-S.
Deus, o Pai Maior, o Senhor Jesus. Entenderam? Porque eles não acreditam em Deus. Nesse momento tem gente morrendo, neste momento, agora, tem gente morrendo em vários lugares, mas principalmente na África, por ser cristão. Nós somos cristãos. Nós carregamos a bandeira do Brasil e a bandeira de Cristo com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Nós temos que salvar o país, pessoal. Não é só para que nós tenhamos uma vida melhor, mas é para que este país não se transforme num país comunista. Ele já é dirigido por facções criminosas que são pertencentes ou que são também fazem parte da vida dos que desgovernam o nosso país. Todos eles são ateus, todos eles são comunistas, não gostam do que nós pensamos, do que nós falamos e tratam nos eliminar através da eliminação do nosso líder, daquele que, pela vontade de Deus, veio começar a mudar a realidade brasileira através do seu voto, que é Jair Messias Bolsonaro. Então, nós estamos refletindo aqui o pensamento que é dele também. Ele pensa exatamente como nós, ou, na verdade, nós pensamos exatamente como ele. Nós acreditamos nele, nós seguimos Jair Messias Bolsonaro em todos os lugares. Agora não, porque ele está preso. Mas quando ele vinha para o Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, a gente ia. Quando ele ia em Santa Catarina, que é mais perto, também íamos. A Brasília nem se fala. Quando houve o acampamento lá na frente do quartel, em Brasília, porque nós não estávamos conformados com o resultado das eleições, e nós estávamos certos, certíssimos, estamos certos até hoje. E hoje a nação mais poderosa do mundo, o país mais democrático do mundo, já conhece essa realidade, isso não é mais segredo para ninguém. Já teve muita gente presa por conta disso, o próprio Bolsonaro, um dos maiores motivos dele estar preso, né, confessável, é que ele sabe da fraude, denuncia a fraude, sempre denunciou. Então ele está preso. Isso e por outras razões, e uma bem grande, enorme, imensa, é que ele é o único empecilho nesse país para que a gente se transforme num país confessadamente comunista. Eles insistem em dizer que é democracia, mas não é. Nós não temos mais Constituição, nós não temos mais códigos. O que é aprovado no Congresso, esse Congresso mequetrefe, Congresso covarde, Congresso corrupto, salvo algumas raras exceções, e a prova, ficou comprovado isso, eu falo isso sempre, ficou comprovado agora, sexta-feira, quando mantiveram representando a sociedade para defendê-la, advogado de defesa da sociedade, o Procurador-Geral da República, é um ladrão, é um corrupto, é um bandido. Todos esses adjetivos desqualificadores que servem para o cachaceiro, que servem para quase toda o Supremo e para grande parte da justiça brasileira, até as comarcas mais simples, tem juiz que se vende. Tem juiz que vende sentença. Isso aí todo mundo já conhece. Agora, conhecer não chega. Divulgar esse conhecimento também não chega. Nós temos que construir uma nova caminhada, um novo país. E quando eu digo construir, é construir mesmo. Tijolo por tijolo. Tudo que eles fizeram nesses últimos 40 anos, nós temos que desfazer pedra por pedra. E eu digo nós, com toda a convicção. Porque tem gente fazendo essa luta em cadeira de rodas. Tem gente que não vê e está fazendo essa luta. Tem gente que não ouve. Eu sou uma. Não ouço absolutamente nada ao ouvido direito. Mas o que eu ouço pelo ouvido esquerdo e o que a minha voz permite falar, eu falo para ajudar você, para me ajudar, para ajudar o nosso país. Então, vocês vejam como é grande a nossa responsabilidade.
Não fiquem assim, chacoalhando os ombros, sacudindo os ombros. Não tem nada com isso. Ah, tem. Tem. Por cada tijolinho que eles colocaram nessa construção abominável, que é a instalação do comunismo no Brasil, você é responsável na medida em que não viu, fingiu que não viu, ou realmente não viu porque estava por fora, porque não se informa, porque é indiferente, porque acha que política não é coisa de cada um. Só uma pílula. O imposto que você paga, não importa, uma barra de chocolate, que incide sobre todos os produtos, mas o imposto de renda que você paga, o seu IPTU, todos os impostos, todos, são decididos politicamente por políticos nas casas onde trabalham, onde operam, onde votam contra você, os políticos, uns a favor. Mas nós estamos vendo o mal se agigantar. A nossa turma está pesquisando um assunto que eu já falei para vocês, é um assunto que o professor Olavo já falava e ele já nos transmitia esse conhecimento. Para quê? Não porque a gente guardasse na cachola, não, para que a gente tivesse coragem, honra, dignidade de transmitir isso aí para mais pessoas. Porque nós estamos sob o domínio, isso tem nome, sobrenome, tem CPF, sobre o domínio de psicopatas. E um governo que é chefiado, comandado por psicopatas, é um governo que cumpre, que exerce a ponerologia, quer dizer, a força do mal. Esses que estão nos representando agora, não nos representam, mas esses que estão falando em nosso nome agora, esses que estão brigando com os Estados Unidos em nosso nome, porque tudo que o cachaceiro faz, e que o seu serviço democrático não... Bom, serviço jurídico, toda a sua... Bem, agora já logo me vem a palavra. Tudo eles fazem em nosso nome. Porque nós demos a procuração para eles através do voto. Eu não me incluo, vocês sabem disso. E a maioria das pessoas que me ouvem são, assim como eu, não votaram no cachaceiro. Mas nós permitimos, no passado, que pessoas ruins, psicopatas, que começou bem atrás, e nós vamos dar um marco, tem que ter um marco. Porque a gente, senão a gente vai voltar lá no descobrimento do Brasil, e isso não adianta para ninguém. É papo furado. Nós temos que botar uma. Esses últimos governos petistas, tirando só o governo do Bolsonaro, que não roubou e que entregou dinheiro em caixa para o cachaceiro, tirando esse governo de 4 anos, que eles fizeram de tudo. A imprensa, o mundo acadêmico, o Congresso, fizeram de tudo para demonizar. Inventaram que Jair Messias Bolsonaro é o responsável pelos milhares de mortes no Covid. Vocês não sabem nada. Vocês são ingênuos. Não pode ser. Hoje, agora, e de algum tempo, tem médicos, tem cientistas dizendo exatamente o que o Bolsonaro dizia sem ser médico nem cientista. Exatamente. O Covid foi uma fraude, foi uma gripe forte, matou algumas pessoas, tinham outras comorbidades. Mas o tratamento, aquele de botar máscara, aquele ali matou mais gente que a doença. E eu vivo dizendo isso aqui. E a vacina matou e continua matando mais gente que a doença. E foi tudo trabalhado, foi tudo pensado e colocado em prática para diminuir a população do planeta. Então, vocês vejam, vocês não estão sozinhos no mundo. Nós não somos vítimas isoladas. O sistema está no mundo inteiro. E isso pode parecer, para umas pessoas que não sabem nem o que é sistema, pode parecer que isso é viagem. Na minha cabeça, eu gosto muito de dizer um termo que esse tema não entende direito, a maioria das pessoas, teoria da conspiração. Se formou, se juntaram esses termos
para justificar o que pessoas como nós dizemos, cheios de razão, para parecer que é mentira, que é loucura, que é viagem, que é piração, que é porque a gente cheirou, porque a gente fumou um baseado podre, ou sei lá o quê. Eles fazem isso o tempo inteiro. Eles se drogam o tempo inteiro, ou com a cachaça, ou com outras drogas, e você sabe que isso é verdade. E a classe artística quase inteira, toda essa que faz o L, toda essa, eles fazem porque se vendem, como os homens que vão para o Congresso, em seu nome, para se vender para o governo. E continuam se vendendo, e se vendem através de emendas, e se vendem através de promessas que a gente nem fica sabendo por que estão se vendendo. Lá na frente a gente vai saber como que o fulano votou assim, como que a fulana fez isso, fez aquilo. Ó, tá aqui, ó, a explicação. Então, isso nós sabemos, mas temos que mudar. Agora, como é que a gente muda? Injetando em vocês conhecimento, coragem, dignidade, verticalidade. É isso que o nosso povo precisa. Nós estamos de joelhos. E eu vivo dizendo isso esses dias. Não que ela me ouça, acho que ela nunca me ouviu, a não ser a vez que a gente conversou pessoalmente, a Michelle Bolsonaro. A Michelle usou essa figura, que nós estamos de joelho. E eu até já sempre digo para vocês que eu sou da fronteira, e isso era bem comum, esse ditado, quando a gente era criança, que mais vale morrer em pé do que viver ajoelhado. E eu não sei se ela, por que fundamento, por que razão, ela falou algo parecido. Ela falou que a gente não pode, que a gente está devendo e que isso não pode continuar. Mais ou menos isso. E isso eu vivo dizendo para você. Mas vale viver em pé do que viver do que morir. Mas vale morir, ok, em pé do que viver em rodilhas. Rodilhas são os joelhos. Então nós estamos ajoelhados. E nos ajoelharam à força porque nós mesmos votamos nos nossos algozes. Pode parecer paradoxal, mas não é. Pode parecer um besterol, que eu estou só ocupando os ouvidos de vocês, mas não é. Essa é a realidade nua e crua que nós temos que mudar. Agora, depois do nosso maravilhoso, magnânimo Alexandre Garcia, que vem com essa palavra balizada, amorosa, carinhosa e cheia de verdades, depois eu continuarei falando no próximo bloco. Oi, Gabriel, pode chamar o Alexandre. Bom dia. Muita gente se enganou, festejando, inclusive o governo festejou que Trump tirou as tarifas e tal. Só que não foi só do Brasil, tirou de todo mundo. E tem gente que é concorrente do Brasil, que foi altamente beneficiado, como o Vietnã, por exemplo, que ficou zero tarifa para o café. Né? Tirou 10% aqui, mas o nosso café ainda tem os 40% da tarifa punitiva. Por que é punição? Porque a Constituição brasileira diz no artigo 5º, inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e está havendo. E aí o Trump sabe que está havendo e vai manter a punição enquanto houver. Então, tirou de carne, de aço, de banana, de açaí, né? Vamos ver se tem mais algum outro produto assim que interessa. Foram 200 produtos, sucos, só que tirou de todo mundo, inclusive dos nossos concorrentes. Então, o próprio ministro do Comércio Exterior, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que piorou a situação. E o governo festejou. E, bom, mas, enfim... agora a gente continua com 40% dessa punição. Né? Barroso, só para lembrar, né, dessas punições, Barroso foi punido, como todos os ministros, quase todos os ministros do Supremo, com perda de visto, né, mais o AGU, o Messias, o Procurador-Geral da República. No Supremo só não perderam o visto o Fux, André e Castro. Os outros perderam.
mas eu acho que alguém soprou para Barroso que havia a iminência de mais Magnitsky. E ele, como adora os Estados Unidos e tem bens por lá, ele resolveu sair do Supremo para ver se seria dispensado de mais uma punição. Eu não sei o que pode acontecer ainda, porque continuam os problemas contrariando a Constituição brasileira, que proíbe que haja tribunal de exceção, né? Por exemplo, esses que estão sendo julgados lá no Supremo deveriam estar na primeira instância, eles não têm foro privilegiado, nenhum deles, né? Deveriam estar na primeira instância e aí ter o direito de defesa, direito de recurso na segunda instância, na terceira instância, né? Mas não tem. Então, a Constituição também diz, no mesmo artigo 5º, né, exige o amplo direito de defesa, e isso não existe. Bom, um outro assunto que eu queria levar para vocês, vejam só. 2 irmãos foram presos, estão em prisão domiciliar, por ameaçar Moraes e sua família, né? E agora a Procuradoria-Geral da República os denuncia no Supremo. Mas esses 2 irmãos são deputados, são senadores, são ministros? Não! São pessoas comuns que deviam estar na primeira instância, né? Esse é o problema. E como é que é? A própria vítima é que vai julgar, né? Isso é tribunal de exceção, né? Não faz sentido. Então lá, por abolição violenta do Estado de Direito. Grave ameaça. Não faz sentido nenhum, né? Eu tenho dito que o Kafka do processo está sendo humilhado aqui no Brasil, porque a ficção dele está sendo simplesmente história de carochinha, de Poliana, né, perto do que acontece aqui no Brasil. Bom, e para encerrar o assunto, a UNB, a Universidade Federal de Brasília, eu sei de histórias, anteontem, por exemplo, soube de mais uma, hoje mais outra, né? O sujeito vai lá para começar a lecionar, ele passa por um interrogatório para saber se ele é de direita ou esquerda, em quem ele votou. Se ele votou errado para a UNB, se ele não é de esquerda, ele não entra na UNB. E o nome dele fica marcado para não entrar em nenhuma universidade federal, né? E aí a UNB agora, o setor lá que toma decisões, decidiu dar doutor honoris causa, ou doutora, a Dilma Rousseff, né, cuja administração na presidência da República provocou um encolhimento do produto interno bruto em 7%. Foi um dos piores períodos da economia brasileira. Certamente não é doutora honoris causa em economia, eu não sei no que será. E a comunicação foi publicada, escrita por uma professora, num português tão paupérrimo quanto. De Brasília, Alexandre Garcia. Voltamos a falar o tema que nos propusemos hoje, que não é diferente do que eu venho falando há anos, e do que eu venho falando fora das lives, muito antes de existir a internet, eu venho falando há mais de 50 anos, despertando as pessoas. Porque uma curiosidade que eu sempre tive, fui perguntar, quando as pessoas me diziam, eu votei em fulano, e assim não tem nada a ver com o lugar que ela mora, com onde ela reside, por que tu é da região dele? Não, mas por que tu votaste nele? Ah, porque ele é tão lindo. Gente, o que eu recebi de resposta nesse sentido, essa vida inteira, me autoriza a hoje dizer as coisas que eu digo para vocês. Ao mesmo tempo que eu digo, nós podemos mudar o Brasil, nós vamos mudar o Brasil, nós mudaremos para melhor. Nós vamos acabar com essa safadeza, essa sacanagem, nós vamos acabar com esse estado de não ter leis, de anomia,
Nós não podemos recorrer, nós, que eu digo, o povo da direita, os conservadores, porque para eles, quando não tem uma lei que os favoreça, eles mudam a lei de um jeito que eles caibam neles como uma luva. O que eles estão fazendo? Eles justificam todos os roubos. Vocês estão vendo agora? Vale a pena, é um circo. Só que essa vez o circo é montado, quem está dirigindo o circo é o pessoal da direita. E os que vão depor são os canalhas da esquerda, são os ladrões, que os senadores de vergonha na cara que estão ali, eles dizem, que são poucos, eu digo para vocês, nós não temos 15 senadores que valham a pena. E nós não temos 400 deputados federais que valham a pena. Quem é que bota esses deputados e senadores lá? Nós, ou vocês, né? Nós. O eleitorado brasileiro, no qual eu me incluo, vocês incluem. Então, esses senadores, deputados, dizem assim, ó, você é tão ladrão que a coisa que eu mais quero, justiça divina que eu quero, é que você vá para a prisão. Você tem que ir para a prisão. Dizem coisas assim, até coisas, né, mais saber que até o presidente tem que manter a fleuma, porque assim, ó, pode ser roubado, seja com delicadeza. Não que o relator, o presidente dessa comissão, não tenha valor. Tem, e muito. Mas é que tem que manter a educação, a finesse, porque vocês não estão falando com qualquer um, vocês estão falando com a nata da criminalidade. Vocês estão falando com os criminosos de colarinho branco. Ladrão é de galinha, é de coisa pouca, é de carro, de celular, e que agora, hoje, segundo o cachaceiro, é tudo vítima da sociedade, mesmo que seja um pai de família roubando para matar a fome dos filhos, não é? Esses aí não são vistos por eles. E são os pobres que votam neles. Porque quem passa fome a ponto de ter que roubar para dar comida para os filhos é pobre. Então, o que eles fazem? Eles criam bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, bolsa presídio, bolsa... Tudo que é tipo de bolsa que se possa imaginar. Tudo. Tudo. Para os da elite, para aqueles que têm aparecem mais em público, têm mais visibilidade, que são os artistas, e a imprensa, aí são rios de dinheiro. Seu trouxa, ser pobre, miserável, é trouxa. Por quê? Recebe pouco do governo, do desgoverno, recebe miséria, recebe uma cesta básica que nunca dá para um mês, vocês sabem disso. E mesmo assim, vocês votam neles para não perder essa cesta básica. Vocês botem isso na cabeça. Até um gurizinho, eu vi dizer outro dia na internet, não sei, no programa, não sei de quem, assim, ó, se são os pobres, os mais fragilizados financeiramente, são esses que o governo ajuda, esses são os que votam no governo, por que o governo vai ter interesse em tirar vocês da pobreza? Professora, mãe de família, comerciante, empresária, não interessa onde você esteja nesse momento, nessa altura da sua vida, fazendo o quê? Mas fale com alguém que você conheça e que pensa assim, eu voto nele, ele rouba, mas nos dá comida. Gente, se eles não tivessem esses programas de assistencialismo, eles não se elegeriam e vocês teriam políticos sérios, empresários com maior autonomia, com menos impostos, podendo criar condições de trabalho e você receber salário, 13º, tudo porque trabalhou, porque é exemplo, porque o que acontece com esses geradores de filhos que não dão um exemplo, ou porque não podem, ou porque não querem, muitos, milhões. Eu trabalhei voluntariamente com moradores de rua e conversava com eles todo dia, toda semana. Eu conversava com eles, conhecia, e a maioria deles tinha vergonha de estar ali. Eu não sei se vocês já perceberam. Morador de rua não encara a gente na rua.
Eles estão sempre de cabeça baixa, olhando para o chão, porque se eles encararem, eles têm medo, têm vergonha de serem reconhecidos, têm medo de serem considerados ladrões. Então, eles são tal, eu assim, ó, é a degradação que os coitados chegam. E são filhos de Deus, são nossos irmãos. São gente como a gente, com aspirações, já tiveram famílias, muitas vezes. E eu estou dizendo isso, não é de ouvir falar, porque quem diz a seguinte frase, que eu vou repetir agora, mas eles têm lugar para dormir, eles têm chuveiro, eles têm roupa, muda de roupa se quiserem, blá, blá, blá. Isso é papo de quem não conhece a realidade dos moradores de rua. Porque aqueles albergues são antros de corrupção em todos os sentidos. Inclusive abusos sexuais contra homens, contra mulheres, contra crianças, dentro desses lugares. E eu fiquei anos e anos pelo Rotary ajudando na distribuição de comida que nós fazíamos. Tinha os cozinheiros lá, alguns de nós eram os que faziam a comida, eram encarregados disso. E nós, cada véspera de Natal, Páscoa, essas grandes efemérides, a gente ia para a porta dos grandes supermercados, pedir ali, ficávamos ali na campanha do peso, do quilo, para recolher tudo que quiséssemos dar. Porque depois isso ia para o banco de alimentos e o banco de alimentos supre essas pessoas. Existem até hoje em Porto Alegre, graças a Deus, cada dia da semana num bairro da cidade, ou num lugar, no centro, tem a maior concentração, por isso que eles também estão concentrados mais no centro, que é onde está a comida. Então, o banco de alimentos distribui essa comida e as pessoas, nós, no Rotary, nós íamos lá e fazíamos a comida. Cada um tinha a sua função. A minha era servir, ajudar na distribuição da comida e tal, organizar a mesa lá. E eu depois criei uma obrigação para mim mesma, eles concordaram, eu conversar com eles. Mas esse povo não conversa com ninguém. Eles só interagem entre eles quando isso acontece. E na maioria das vezes já drogados. Pois é, tudo drogado. Vai aguentar a rua uma semana sem tomar banho, sem ter onde comer, sem ter onde dormir, sem ter onde poder trocar uma roupa? Vai e vê se tu não vai. No inverno, principalmente, na chuva, no frio, se tu não vai encher a cara de cachaça ou de droga para poder aguentar aquilo ali. Esses são, eu justifico o motivo pelos quais eles têm que usar droga. Isso aí é o psiquiatra deles, é a alimentação deles, é a orientação espiritual que eles recebem, porque morador de rua, muitas vezes, até dentro das igrejas, são rejeitados. Eles ficam lá fora. Porque há essa discriminação. E eu tenho muito conhecimento por ter conversado, eu fiquei anos ali, inventei a hora da conversa. Então, eu ia lá, hoje quem é que quer conversar? Um levantava a mão, tá? Quando eu sugeri isso aí, os meus companheiros de rota, não por maldade, mas porque estavam empenhados em fazer a comida e não tinham ainda pensado nisso, essa possibilidade. E eles me diziam, Jussara, vai perder teu tempo. Eles só vêm aqui para comer e, ó. Não era assim, desde o primeiro dia. Não todos, evidentemente. Muitos já estavam bem drogados, muitos tinham outras coisas para fazer. Enfim, sempre tem alguma coisa, né? Mudar, ou conversar com uma pessoa, ou mudar para... Conversar não, mas mudar para... Sei lá, não sei. Ou então não ficar ali, né? Como estendida. Porque é uma situação de humilhação. A gente estava aqui a comida com muito amor, a gente nunca tratava mal, era tudo mal respeito. Mas eles têm vergonha, eles têm vergonha de nós. Nós e eles. Essa é a verdade. Existe um abismo. E para isso os comunistas não ligam. Para isso eles querem. A ideia deles é que eles morram. Porque também eles não votam, então eles não têm serventia. Eles não se importam com a população. As entidades é que se importam. Então eu ficava ali, eu acabava conhecendo a história de cada um. Tinha mulher, ex-mulher, né, de delegado. Tinha jornalista lá do Nordeste, veio para aqui, arranjou uma namorada, blá, blá, blá. E aí, sei lá, porque se eles acertaram e ela deu um pé na bunda e ele ficou a ver navios. Aqui não tinha como conseguir emprego, né? Não era um grande jornalista, mas era formado em jornalismo, ele me provou. Entende? Então, ali tem gente que já teve casa, que já teve família, filhos, netos,
e que, por alguma circunstância perversa, foi parar na rua. Com isso, os governantes não se importam, a não ser pela estatística, né? Que o cachaceiro, ladrão sem vergonha, até hoje bate no peito e diz que, lá no primeiro governo dele, ele, para impressionar os europeus, ele disse que tinha milhões, não sei quantos milhões de crianças na rua. E um ex-prefeito de Curitiba, que estava junto, era esquerdista, se não morreu, ainda é. Ele disse, mas o fulano, eu não digo o nome desse nojento, fulano, tu acha que tem tudo isso aí de gente, de criança pedindo esmola nas sinaleiras do Rio de Janeiro? Não tem nem isso, nem tudo isso de criança. Ah, eu digo, mas eles não vão lá conferir, eles acreditam, aí eles mandam dinheiro, aí eles ajudam. E ele não perdeu essa mania. Nessa que chamam agora a Flop 30, que ele inventou para estudar as mudanças climáticas, coisa da cabeça podre dele, não é sem fundamento. Porque o fundamento é juntar imbecil, idiota, com endinheirado, para jogar dinheiro aqui no Brasil para resolver a questão climática. Antes era para resolver a questão da fome, porque aplaca a consciência deles e a questão do clima. Mas se eles vão ajudar a melhorar a questão climática, que não vão, vocês sabem disso, não vão. O homem hoje tem a possibilidade de fazer furacão, fazer vulcão, montanha explodir, maremoto, tsunami, tem condições de tudo. Mas também existem as forças naturais. Existem, claro. Não é, isso aí não é uma questão ideológica, isso é da natureza, da natureza planetária. E o planeta também está inserido num sistema que de vez em quando se abala, a Terra torce o eixo, enfim, estou falando só do nosso planeta, os outros não têm esses problemas. Então, mas eles metem na cabeça do povo em geral, as pessoas que andam de carro, eles podem gastar em iates que queimam diesel, petróleo, de montão, por dia, por hora. Eles podem andar de avião, jatinho, para todo lado. Mas o nosso carro, eu não tenho carro agora, mas antes eu me irritava. Por que o meu carro contribui para a poluição e estraga tudo? E não é verdade, não é. Os estragos são pontuais por carro, ou por isso, por aquilo outro. Mas a esquerda é tão podre, eles são tão sem vergonhas, que eles inventaram até que o pum da vaca altera a temperatura do planeta, interfere no clima, nos ventos, nas marés. Gente, isso aí, por conta dessa outra agenda que eles criaram e mantiveram durante décadas, a agenda woke, isso aí as pessoas, mas se eles estão dizendo, é verdade. E aí alguns cientistas, depois de anos ouvindo besteira, começaram, né, a se levantar contra isso. Aí o que aconteceu? De que eles foram acusados? Aquilo que eu falei há pouco. Isso é teoria da conspiração. Esse aí não pensa no bem do planeta, esse não pensa no bem das pessoas. Eles é que não pensam. Eles só pensam no bem deles. Então, eles fizeram essa COP lá que nós estamos chamando de flop, que flopou, né? O verbo novo agora, né? Dançou, para chamar a atenção dos outros países para a importância da contribuição deles financeira, para que a gente não... para que o mundo, o planeta, não fique deserto. E eu já mostrei para vocês, cientificamente, que 1% do ecúmeno, quer dizer, de toda a porção do planeta, 75% são água, os mares, as lagoas, a neve acumulada nas montanhas, e 1% do ecúmeno, se chama ecúmeno, o planeta inteiro, 1% é povoado pelo homem. E vocês acham que esse 1% tem condições de alterar o clima do mundo? As alterações podem ser pontuais. Estourou uma usina nuclear, poluiu tudo, contaminou tudo. Há décadas, as pessoas estavam ali, quase todas morreram de câncer, quando não morreram na hora, por causa da explosão, por causa da contaminação imediata.
Na Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas pontuais. Hoje as cidades estão lá. Durante 20, 30 anos, pessoas ainda continuaram morrendo de câncer, mas hoje são novas gerações. Estão lá. Então, esses efeitos extremamente negativos são pontuais. Ponham isso na cabeça. Não cabe, isso é científico, está provado. Não cabe a eles, não vão melhorar em nada. Então, tanto que agora, eles já aprenderam, o mundo, os governantes do mundo, até os que são de esquerda, já entenderam que isso é golpe, que isso é mão grande do cachaceiro, ladrão, tão acostumado a roubar tantos anos dos mesmos, que eles agora estão recuando. Estão vendo que isso aí é só uma máquina de fazer dinheiro. Tanto que não vieram. Os reais, os verdadeiros, vieram pouquíssimos. Não, acho que não chega a 5. O que veio? Seus representantes, o segundo, terceiro, quarto, quinto, na ordem de importância. Então, mas eles fizeram, gastaram para defender o clima. Eles fizeram uma estrada que consumiu milhões, que é claro que 10% foi para a estrada e o resto vai para o bolso deles. Isso está combinado, isso a gente sabe. E é por isso que a gente tem que mudar. E é por isso que nós vamos mudar. Vocês são agentes da mudança. Eu sou agente da mudança. Nós todos. E nós vamos continuar batalhando. Ah, mas vai ter eleição? Não sei. Vamos nos preparar. Porque se vier e nós tivermos a possibilidade de votar, porque os assuntos são tantos, a CCJ do Senado já aprovou o voto impresso. Já aprovou. Em 27 de agosto, se não me falha a memória, dia 25. E está lá. A morcegada, os bundões lá estão de cima, para que não ande, mas vá que ande. Não se sabe o que vai acontecer amanhã depois. Vão acontecer acontecerão coisas para mudar isso aí. E vai mudar esse status que não pode permanecer. Então, quando chegar a hora da mudança, a gente não pode ficar com cara de pateta, olhando para os lados, o que eu faço? E agora? Como é que aconteceu? Acabou o mundo? Não, não acabou. Nós só vamos melhorar o mundo. E nós vamos usar toda a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade para transformarmos o mundo. E vejam bem, a coisa não é local. Nós enfrentamos um sistema que é global. Por isso que eu já digo para vocês há anos, globalização não é assistir a TV Globo, a TV lixo. Não é. Globalização é um sistema muito maior que envolve toda a esquerda do planeta. E um desses caras, Carão, sei lá, o Bill Gates, todo mundo conhece de nome, pelo menos. O Bill Gates já parou com essa cachaça toda aí de clima, já está partindo para outras soluções. Cansou disso aí. Cansou de dizer besteira. Cansou de patrocinar besteira. Porque eles patrocinam a nossa desgraceira. Porque eles estão bem. Todo esse pessoal que roubou bilhões agora aqui dos velhinhos, está bem. Muito bem. Além do dinheiro que eles têm, dos bens que eles têm, ainda tem dinheiro fora do Brasil, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Mas existe justiça divina. Existe lei do retorno. Então, eu me ancoro nisso aí. E me ancoro também com muita força em vocês. Porque é de vocês, é do povo, é de quem botou eles lá, que virá a solução. Nós somos os agentes da transformação deste país. Nós, acredite nisso. Comece a pensar, pare de ver novela, pare de ver como mas é um programinha bom. Parem de dar ibope para eles. Eles têm que fechar, eles têm que acabar. Porque o que eles ganham do governo é muito mais do que eles ganham de publicidade. Mas por quê? Então, porque eles não param com a publicidade, porque é mais dinheiro, tudo bem. Mas eles estão mesmo sendo entupidos por dinheiro do cachaça. Agora, o cachaça não tem uma árvore de dinheiro, não tem um poço de dinheiro, não tem um oceano de dinheiro. O dinheiro que o cachaça paga a imprensa, paga os artistas, lacradores, o dinheiro
que eles pagam os reitores das universidades, dos professores das universidades, de maioria dos professores do ensino médio e do ensino inicial, eu não sei como é que é o nome hoje. Esse dinheiro é todinho dos nossos impostos, do nosso sacrifício. Eles extraem o máximo. Eles estão fazendo as empresas falir. O agro está prejudicadíssimo. 100 e tantos já se mataram por desespero na situação que vivem de abandono desse governo. Isso aí, isso tudo que eles fazem para se ajudar, para se patrocinar, eles, autoajuda deles. É o seu dinheiro que paga, é o meu dinheiro que paga. Então, no momento que houver, não existe ainda no Brasil sabedoria, porque armas a gente não pensa, né? Mas uma luta, uma rebeldia civil, e não é só parar caminhão, agir na prática, mas ninguém quer cortar na carne. Essa é a verdade. Ninguém quer cortar. Se parassem de ir às escolas, se parassem de fazer o que fazem, se o minimamente necessário, uns ajudando os outros, os que não parassem, os caminhões também podiam parar, mas não na rua, não na avenida para fazer escândalo, em casa, nas empresas, desse jeito. Aí, essa rebeldia civil, isso é outro assunto que eu quase nunca toquei com vocês, mas eu era uma guria ainda e já tratava desses assuntos fazendo boicote. Se chama boicote. Vamos começar a pensar nessa palavra. Vamos boicotar quem nos explora, quem nos destrói, fingindo com um discurso bonitinho, fingindo que está nos ajudando. Nós não somos trouxas. Pode ser que grande parte da população seja, mas tem uma grande parte, maior ainda, o pessoal que é conservador, o pessoal que gosta de trabalhar, que gosta de vestir bem, que gosta de morar bem, que gosta de lazer, de viagens, que gosta... Está tudo ficando resumido na vida das pessoas. Vamos mudar, gente, pelo amor de Deus. E eles cada vez mais expansivos, cada vez já não tem mais limites. Eu não vou pagar hotel, gastar não sei o quê, num ato da Flop, né? Então ficou num iate que ele gastou muitíssimo mais. Mais ou menos a média de 5 a 10 milhões por dia. Tá lá. Para fazer baile, para fazer dança, para sacanagem. Gente, se seu dinheiro está curto, se está perdendo a clientela, as coisas estão parando de acontecer, é porque o povo está sem dinheiro. Porque não existe o aumento, o salário mínimo é uma vergonha, o salário dos aposentados é uma vergonha. Maior que o salário dos aposentados, que é a aposentadoria, é o auxílio reclusão. As turminhas, né? Da turminha, os amiguinhos. Não gosto tanto de enfatizar esses assuntos, mas é preciso na medida em que eu apresento soluções. E a solução somos nós. E vamos continuar. Estou combinada com um rapaz, um vereador de Capão da Canoa, vereador Matheus, que é muito estudado, estudou fora, e eu vejo nele um grande futuro, tem uma grande cabeça, é bem intencionado, ele é cristão, praticante, e então a gente vai dar um jeito de popularizar mais esses conhecimentos, levar até vocês, não só através das lives, que vocês, a maioria das vezes, nem dão bola. Até gente, não, sabe quando eu estou no carro, ali dirigindo, eu fico te ouvindo. Muito obrigada, tudo bem, é uma forma. Só que não está prestando aquela atenção que vocês precisam prestar. Não é porque eu estou falando, é só porque eu estou alertando, é só porque eu estou convocando vocês para uma luta. E aí, já botou a bandeira na sua casa? Coloque. Eu ainda não vi. Aqui em Bel ainda não vi. Você que é motoqueiro, que adora sair com o Bolsonaro, prestigiar o Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro, que é exemplo para milhões de outras pessoas que não têm moto, vocês quando se juntam aos milhares, assim, ó, nos encantam. A gente vê força, poder, entendimento, vocês estão com ele porque vocês acreditam nele. Sabem que ele é um homem bom, um homem justo, honesto, nunca roubou. Vocês, que alguns até, a maioria usa bandeira na moto, bote a bandeira na sua casa. Vamos fazer isso. Vamos marcar território. O comunista aqui não entra. Amém.
e até amanhã, se Deus quiser.